Olá, pessoas! Voltamos aí novamente para o nosso canal Tio Fio Exatas. Para aqueles que não são inscritos, se inscreva lá. Se gostar do vídeo, curte, dá aquele like, comente, compartilhe e vamos fazer esse canal crescer com o Tio Fio. Vem comigo, pessoas! Vimos aí na aula anterior as nossas funções exponenciais. Beleusguinha. Agora, senhores, vamos fazer alguns exercícios dessas funções exponenciais. Peguei um exercício, o primeiro exercício, para a gente trabalhar esse conteúdo, da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. O exercício diz assim para a gente, pessoas, seja a função definida de R em R sem o zero, a função definida por f de x igual a 2 elevado na x. Na figura a seguir está representado no plano cartesiano o gráfico de f e um trapézio ABCD. Esse trapézio vermelho desenhado aqui pelo professor. Beleza? Está aqui esse trapézio aqui. Esse meu trapézio. Bom, trapézio retângulo nos vértices A e D, então eu tenho um ângulo reto aqui, show de bola, cujos vértices B e C estão sobre a função f de x igual a 2 elevado na x. A medida da área do trapézio ABCD. Então ele está pedindo para a gente determinar, calcular qual é a medida do trapézio. Senhores, lembrando do cálculo de área de trapézio, o cálculo da área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. E aí, senhores, vocês concordam comigo que, por ele ser um trapézio retângulo, então eu já tenho a medida da altura. A altura mede quanto? Do ponto 2 para o ponto 1. Então eu posso falar que a altura desse trapézio é 1. O que nós precisamos definir? Nós precisamos definir esta base, que é a nossa base maior, e esta base, que é a nossa base menor. E aí, fazendo a ligação com o ponto no eixo Y, eu preciso determinar quais são esses dois pontos aqui. Com esses dois pontos, eu consigo descobrir quais são as bases maior e menor desse trapézio. Como que eu vou descobrir isso então, professor? Bom, analisando a função, eu tenho f de x. Como eu já sei os pontos, basta jogar na nossa função. Então, eu quero saber quanto que é f de 1, para achar quanto que vale esse y quando eu tenho x valendo 1. Então, f de 1 é 2 elevado na 1. O meu f de 1 é igual a 2. Então, posso falar que esse ponto aqui é 2. Bom, e quando x vale 2, que eu já tenho esse ponto, então f de 2, vou jogar lá na minha função. É 2 elevado na x, 2 elevado ao quadrado. Onde eu tenho x, coloco 2. F de 2 vai ser igual a 4. Então, aqui eu tenho ponto 4. E aí, fechou o bagulho, né, meus queridos? Olha só que fácil. Essa base maior mede 4 e essa base menor, ela vai medir 2. Tranquilo, meus jovens? E agora, professor, o que a gente faz? Joga na fórmula. Qual que é a fórmula? A área é base maior mais base menor. Então, 4 mais 2, vezes a altura, que é 1, que nós já tínhamos descoberto, divididos por 2. Quanto que é 4 mais 2? 6 vezes 1. 6 divididos por 2, taca de pau na letra C. Aí, a área desse trapézio mede 6. Cara, professor, que tranquilidade. Aqui observem que os conceitos de funções, eles não mudam. Aquilo que a gente trabalhou nas funções afim e nas funções do segundo grau, é o que nós vamos continuar trabalhando aqui, para achar o valor de y, para achar o valor de x, não altera nada para a gente aí. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Mais um exercício aí para a gente, pessoas. Vamos lá. ESPM. O valor de y no sistema, tem um sistema e eu preciso resolver esse sistema. Professor, acho que eu vou sentar e chorar, porque esse sistema aí não dá. Dá, pessoas, dá.
não vamos partir para essa opção de sentar e chorar. Certo? Vem comigo, senhores. Vamos transformar aqueles números decimais em frações? Fica mais fácil para trabalhar. 0,2 é quanto em fração? 1/5. 5 na x mais y igual a 5. E 0,5 em forma de fração é quem? Meio. Meio elevado na 2x menos y igual a 2. Olha só, a primeira coisa que o professor fez foi transformar os números decimais em frações. Tá, e agora, professor, o que a gente faz? Bom, agora vamos procurar escrever na mesma base. 1/5 e 5. Esse é o nosso trabalho, senhores. Trabalhar para escrever na mesma base. Como que eu vou escrever esse cara aqui na mesma base? O que é mais fácil? Poderia inverter aqui e ficar tudo negativo, ou eu posso colocar esse cara aqui em forma de expoente fracionário, tá certo? Então, como que pode ficar aquele cara ali em forma de expoente fracionário? Ou expoente negativo, né? Ou expoente negativo. Bom, então eu vou escrever aqui, ó. 1/5 5x mais y igual, olha só, 5 eu vou escrever na mesma base, então é 1/5 elevado a menos 1. Olha aí, mesma base, pessoas. Embaixo, meio elevado na 2x menos y igual a quem? Meio elevado na menos 1. Não alterei o teor do nosso carinha. E agora, professor? Já que agora nós temos bases iguais, lembra? Bases iguais, o que a gente pode fazer? Cortar. E aí o nosso sistema, senhores, passa a ser quem? Nosso sistema passa a ser 5x mais y igual a menos 1 e 2x menos y igual a menos 1. Olha aí que maravilha. Agora ficou uma coisa simples do primeiro grau para a gente resolver. Coisa simples do primeiro grau a ser resolvida, meus queridos. Bom, já está fácil aqui, já está prontinho para a gente. É só somar. Somando esse sistema, nós encontramos 7x mais y menos y vai para o espaço igual a menos 2. Isolando o meu x, x é igual a menos 2/7. Só que não resolve o nosso problema, por quê? Porque ele está pedindo para a gente o valor de y. Então vamos lá, vamos pegar qualquer uma das equações e substituir. Vou substituir aqui, ó, 5x mais y igual a menos 1. Bom, 5x mais y igual a menos 1, eu já sei que x vale 2/7. Então, vou isolar aqui. Y vai ser igual a menos 1 menos 5x. Eu quero o valor de y, já vou isolar o y. Y vai ser igual a quem? Menos 1 menos 5 vezes x. Quem que é x? Menos 2/7. Y vai ser igual a menos 1, menos vezes menos dá mais 2/7. Uma soma simples aí de fração, eu tenho menos 7, menos 2/7, aqui é 5, né, gente? Aqui vai ficar 2, aqui fica 10. 5 vezes 2 dá 10. Menos 7 mais 10. Menos 5 vezes menos 2, 10 aqui, pessoas. Bom, e agora eu encontrei quem? Y igual a 3/7. Qual a alternativa, queridos? Letra B. Observem que o nosso trabalho do nosso conteúdo foi só até aqui, ó. O resto é equaçãozinha simples do primeiro grau, 7º ano aí. Então, aqui que a gente precisa tomar cuidado.
É aqui onde nós vamos ter que fazer as manipulações corretas, tá certo? Então, só tomem cuidado com esse detalhe aí. Beleza? Vamos para mais um, professor? Mais um. Tá de boas. Mais um exercício aí pra gente, o FSM. Bora! Sabe-se que as equações matemáticas que definem uma relação de igualdade. Dessa forma, dada as funções, senhores. Então, ele traz aí pra gente duas funções, certo? Dadas as funções f de x e h de x, para que seus gráficos tenham um ponto comum, deve existir um valor de x, de modo que as imagens desse valor pelas funções coincidam. Isso ocorre em qual ponto? Bom, se ele está falando de coincidir, ele está falando de pontos iguais. E aí, senhores, pontos iguais nós podemos escrever assim, ó. Esta função igual a essa função. F de x igual a h de x. Ok? Bom, f de x igual a h de x, então eu tenho 1 sobre 9 elevado na x menos 1 igual a h de x, que eu não preciso colocar h de x, é só colocar a função 3 elevado na x mais 1. É por isso que nós trabalhamos as equações exponenciais com vocês, porque agora a gente já sabe o que fazer aqui. O que nós vamos ter que fazer? Igualar as nossas bases, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse 9 de baixo. Então, eu posso escrever 9 elevado na menos 1, que multiplica x menos 1, igual a 3 elevado na x menos 1. Posso fazer isso, professor? Posso. Desde que a gente coloque os sinais e aí trabalhe corretamente isso aqui. Bom, fazendo a distributiva, eu tenho 9 elevado na menos x mais 1 igual a 3 elevado na x mais 1. Só que isso ainda não resolve o meu problema, né, pessoas? Porque eu tenho 9 aqui. Bom, mas isso aí é molezinha pra gente. Porque o 9 nós podemos fatorar ele. Qual que é a fatoração do 9? 3 ao quadrado. E aí, 3 ao quadrado, que é 9, elevado na menos x mais 1, igual a 3 elevado na x mais 1. Faço a distributiva aqui, eu tenho 3 elevado na menos 2x mais 2, igual a 3 elevado na x mais 1. Opa, olha que maravilha! Professor, show de bola, ficou molezinha, porque aqui, ó, bases iguais. E aí, senhores, com bases iguais, nós temos que menos 2x mais 2 é igual a x mais 1. Equaçãozinha simples do primeiro grau. De um lado quem tem x, do outro quem não tem, eu tenho 2 menos 1 igual a x mais 2x. E aí a gente tem 1 igual a 3x. E eu posso falar que o meu x, senhores, ele vale quanto? 1 terço. Acabou o exercício? Não acabou. Por quê? Porque ele está pedindo as coordenadas desse ponto. Eu quero saber os valores de x e y. Eu já sei o valor de x e o valor de y. Como que a gente faz? Qualquer uma das funções, eu substituo o x e aí eu vou achar o seu valor de y. Óbvio que é mais fácil nós empregarmos a h de x. Então eu tenho h de x igual a 3 elevado na x mais 1. Bom, eu quero quem? Eu quero o x, h de 1 terço, correto? Então eu vou fazer isso. H de 1 terço. Então, no lugar do x, eu coloco 1 terço. 3 elevado na 1 terço mais 1. Então, a h de 1 terço vai ser igual. Vou fazer soma. 1 terço mais 1 vai ser 4 terços. Expoente fracionário. O que a gente faz? H de 1 terço, nós temos que vai ser igual a uma raiz de radicando 3, raiz cúbica de 3 quartos. Dá para fatorar essa raiz? Obviamente que dá, meus queridos.
1 terço, h de 1 terço, vai ser igual a 3 raiz cúbica de 3. Quais são as coordenadas desse ponto? As coordenadas desse ponto são 1 terço, x, e o segundo ponto, 3 raiz cúbica de 3, que é o valor de y. Tranquilo, meus queridos? Moleza, foi moleza. Foi moleza. Alternativa aí, letra E. 1 terço e 3 raiz cúbica de 3. Mais um para encerrar então. Bom, mais um exercício aí da Federal do Paraná. Uma pizza a 185 graus foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus, será possível segurar os seus pedaços com as mãos nuas, sem se queimar. Suponha que a temperatura T da pizza possa ser descrita em função do tempo T em minutos pela expressão T igual a 160 vezes 2 elevado na menos 0,8t mais 25. Qual é o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço dessa pizza com as mãos nuas sem se queimar? Bom, queridos, olha só. Primeiro a gente precisa tomar cuidado para a gente não misturar as bolas, tá? Cuidado, mas muito cuidado com isso, tá? Bom, eu tenho 2 T's ali. O meu Tzão, meu T maiúsculo, ele é temperatura. Então, eu tenho T, temperatura. E eu tenho o meu Tzinho, é o meu tempo em minutos. Então, são dois caminhos que a gente precisa tomar cuidado. A nossa função é esse cara, temperatura, que é o meu Tzão, e eu tenho o meu Tzinho, que é o meu tempo. Essa é a nossa função. Ele está perguntando qual é o tempo, então eu quero determinar esse Tzinho aqui. Bom, se eu quero determinar esse Tzinho, ele tem que me dar a temperatura. E a temperatura foi dada para a gente. Por quê? Porque a pergunta que ele faz para a gente, qual é o tempo necessário para que se possa retirar um pedaço sem se queimar? E a informação que a gente tem é que sem se queimar, qual que é a temperatura? 65 graus. Então, a minha temperatura é 65 graus. O meu Tzão é 65 graus. Então, basta agora nós substituirmos na nossa fórmula, tá? Vou colocar aqui a nossa função. T é igual a 160 vezes 2 elevado na menos 0,8 Tzinho mais 25. Bom, como eu quero o Tzinho e já tenho o meu Tzão, então substitui. 65 igual 160 vezes 2 elevado na menos 0,8t mais 25. Pessoas, aqui eu quero determinar o meu Tzinho, então vamos isolar, tá certo? Vamos primeiro mandar o mais 25 para o outro lado. Mais 25 passa para cá subtraindo, então eu tenho 40 igual a 160 vezes 2 elevado na menos 0,8t. Como eu quero isolar o meu t, eu vou mandar o 160 para o outro lado. Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 140 divididos por 160 é igual a 2 elevado na menos 0,8t. Bom, 140 divididos por 160, isso vai ser igual a 1/4. 1/4 igual a 2 elevado na menos 0,8 Tzinho. Agora, professor, o plano, senhores, é escrever na mesma base. Como que eu posso escrever 1/4 na mesma base? 2 na menos 2. E agora, olha só o que a gente tem. Bases iguais. 2 na menos 2 é 1/4. Então, agora eu tenho 2 corta com o meu 2. Sobrou para a gente quem? Menos 2 igual a menos 0,8t.
multiplico todo mundo por menos 1, eu tenho que 2 vai ser igual a 0,8t, isolando t, 2 divididos por 0,8t. Isso é a mesma coisa que 20 divididos por 8, que é igual a 2,5 minutos. Está aí o nosso tempo. Esse tempo é o tempo que ele gasta para não se queimar. A alternativa desse exercício aí, a letra C. Beleza, meus queridos? Bom, espero que tenham gostado dessa aula. A aula só foi para aplicar algumas coisas de funções exponenciais, equações exponenciais que nós vimos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique com Deus. Até a próxima aula de matemática com o tio Phil. Um abraço, meus queridos. Até a próxima.